Uma fazenda linda que investe no cultivo feito com carinho e que resgata o sabor do campo. Você vai saber disso daqui a pouco. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Gente, hoje nós vamos falar realmente de uma fazenda linda. Nós vamos falar de produtos naturais, produtos orgânicos. Aqui está a psicóloga, né? Depois nós vamos falar sobre isso também, né? Sim. A psicóloga Carolina de Oliveira Costa, que é produtora rural, né? Ela produz produtos orgânicos e nós vamos falar, e naturais, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí. O tema hoje é alimentação saudável, vida saudável, né? Do meu lado aqui está alguém que quer ficar muito saudável também. Estou sempre né? correndo para essa direção. Né? Nessa direção, um cara que treina Krav Maga, né? Que dá cada salto que eu for. Hoje eu vou fazer o que esse cara faz. Obrigado. O Ronald, que está aqui do meu lado aqui, nos prestigiando, né, Ronald? Sim. Eu agradeço a presença. O Carolina, eu não posso chamar você de doutora, porque nós aqui estamos falando de outra coisa, Sim. né? É claro que existe um lado psicológico de você se alimentar bem, você fazer o bem, você ser solidário, né? Você vê, por exemplo, que os predadores, né? O leão, ele vai pegar a presa dele predileta se ele tiver com fome. Se ele não tiver com fome, ele vai passar perto dela, ele não vai fazer nada. Sim. Né? Agora, existem os predadores que são apenas predadores, mas o ser humano é meio predador assim, né? E isso nem sempre é bom para a nossa saúde. Vamos falar um pouquinho, produto natural e saúde. Conta a história aí da fazenda, como é que foi? Então, eu, como você disse, sou psicóloga, me formei em psicologia, trabalhei uns 10, 12 anos com a clínica, mas cresci na fazenda. Todos os finais de semana, férias, feriado, a fazenda era da minha avó, então estava sempre em contato com com a natureza, com as coisas vindas da terra, com essa alimentação saudável. Isso já era um hábito na minha vida desde pequena. E aí, apesar de trabalhar com a psicologia, sempre teve alguma coisinha que me puxava para a fazenda. E eu não via como fazer disso um trabalho. Para mim, até então, era só lazer, né? Era descanso, era terapia. Mas aí, quando eu engravidei do meu segundo filho, eu tenho 2 filhos, o meu segundo filho eu tive hipertensão. E aí precisei ficar mais atenta ainda à minha alimentação. Eu já cuidava da minha saúde, já tinha uma alimentação que eu considerava saudável, mas surgiu a necessidade de eu me preocupar mais com isso. Mas foi circunstancial, depois você voltou? Depois normalizou, foi só mesmo no período gestacional. Então essa terapia lá foi ótima para você? Foi ótima. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu procurei uma ajuda nutricional, e aí a nutricionista sempre me orientava a procurar alimentos orgânicos. Certo. Na época eu tinha, mas tinha poucas coisas. E aí comecei a pensar, meu Deus, com tanta terra, com tanto espaço, por que eu não faço uma produção para mim, para atender a minha família? E aí comecei a fazer no terreiro de café, que a minha fazenda é uma fazenda antiga, daquelas coloniais da época, né? Ah, é? Para que então, lado que é aqui? Em Rio Novo. Rio Novo, tá. E a gente tem em frente à casa, porque hoje virou horta, um terreiro grande de café. Eu falei, eu quero fazer ali, porque eu quero ver, porque eu gosto, sabe? É uma coisa que me dá prazer, eu acho bonito. Eu falei, o meu jardim vai ser uma horta. E aí fiz uma horta, assim, com tudo. Plantei tudo que você possa imaginar que a gente consome, que eu tinha o hábito de consumir, eu plantei. E foi uma maravilha, a horta produziu maravilhosamente bem. E comecei a não dar conta daquela produção, porque eu não conseguia consumir tanto. E aí começou a pensar em vender, exatamente, quer dizer, juntou o útil ao agradável. Exatamente. Né? Aí comecei a trazer para um, trazer para outro, oferece para um, oferece para outro. E isso rapidamente assim, se espalhou e surgiu uma demanda enorme para que as pessoas também pudessem adquirir. E eu passei a pensar nisso como um negócio, como um trabalho. E hoje já faz aproximadamente 4 anos que eu estou trabalhando com os orgânicos. Busquei a certificação para poder fazer dentro dos padrões, seguindo tudo que precisa ser feito. E hoje a gente já atende uma quantidade bem significativa de famílias aqui em Juiz de Fora e algumas também da região. Tem alguns médicos e algumas pessoas que trabalham como você trabalha, de todas as áreas. Um deles, inclusive, como é que chama aquele médico muito conhecido? Que fala sobre a questão, ele fala que tudo que é verde tem cálcio. Né? Drauzio Varela?
O Drauzio Varela um também, mas Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro ele tem alguns temas, algumas posições às vezes polêmicas e tudo, mas ele tem umas inserções muito interessantes. Eu sempre o ouço na Rádio Prêmio, ele sempre faz umas colocações muito interessantes, eu gosto muito dele. E aprendo muito com ele. Então, aí ele fala, muitas vezes ele, o doutor Uronal também, tem vários aí que eu acompanho. E eles falam muito sobre essa questão da naturalidade. Então, por exemplo, nós falamos aqui, tem gente que é anêmica, por que não vai lá e come o inhame, né? Sim. Alguns têm algumas prevenções contra tubérculos, parece que o tubérculo é uma tumeração, tal, não deve. Tem algumas hortaliças que fazem muito bem, são calmantes, outras são laxantes. Sim. Quer dizer, você falou da sua avó. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, ela sempre fazia terapias naturais. Ela estava passando mal, ela pegava uma plantinha da horta dela e comia. Ela estava sentindo não sei o que, você estava com não sei o que, ela vinha lá e passava a plantinha em você. E funcionava. Funcionava. Né? Nós perdemos essa essência. Sim. A gente se tornou muito artificial. Você acredita que nós temos que voltar à naturalidade? Sem dúvida. Não porque você seja uma produtora, mas pelo exercício mesmo. Eu não consigo pensar de forma diferente. Assim. Eu acredito que, até mesmo como tratamento de muitas doenças, a natureza, as plantas são um caminho. Acho que talvez a gente ainda não tenha descoberto o que a gente precisa para poder curar determinadas doenças, mas sem dúvida o caminho está na natureza. E a gente precisa resgatar isso, de alguma forma, né? E acho que muitos médicos hoje já têm essa consciência da importância da alimentação limpa, né, que eu chamo de alimentação limpa, essa alimentação orgânica, sem agrotóxico, para prevenir sem processamento também, né? Exatamente, e tratar muitas doenças, porque hoje em dia são muitos os produtos industrializados, os produtos com conservantes, corantes, e isso tudo prejudica demais o organismo, ele não dá conta. Sem contar que eu tenho para mim que você vê um suco que é processado, engarrafado. Eu não estou falando mal, que eu também tomo e tudo. Eu também entendo por que a indústria faz isso, mas ele sai lá do sul, ele passa por um outro caminhão e fica dentro de um silo, fica dentro do armazém. Do armazém ele vem para uma outra distribuição. Quer dizer, quando ele chega aqui, o princípio vital dele já foi embora, né? Às vezes o nego fala assim, tome suco natural e não tome refrigerante. Aí você vai comparar lá aquele suco natural que você compra, será que é muito diferente suco do de refrigerante? Caixinha, ele tem o mesmo problema do praticamente refrigerante. do refrigerante. É tão ruim quanto. É melhor você pegar uma laranja, cortar ali e comer na hora. Né? Claro. Carolina, eu vejo que as próximas gerações, toda mudança de hábito, ela leva um tempo, né? Existe uma geração de correção e a outra geração que começa a usufruir vamos dizer assim, do crescimento dessas mudanças. A gente tem hoje coleta seletiva em relação ao lixo, você tem a preocupação com o meio ambiente, você tem a alimentação orgânica, né? O ser humano se voltando novamente a produzir ter um consumo de um produto mais natural, se preocupar com a saúde. Essa nova geração tem essa preocupação, né? Isso, eu acho que parte muito da educação escolar, né? Você ter esse ensinamento e mostrar. Meu filho outro dia pegou um pacote de biscoito, estava escrito leve, e esse aqui é bom, pai, porque é leve. Quer dizer, aí é o que eu trabalho, que é o marketing. O marketing ele tem muita responsabilidade sobre isso, que é a forma que você vende a informação. Né? Sem dúvida. Essa alimentação orgânica, como eu posso consumir alimentação orgânica e ter a certeza que eu estou consumindo algo realmente orgânico? Então, para você ter certeza de que aquele alimento é orgânico, ele precisa ter o selo de orgânico, que você vai adquirir através de alguma certificadora. Existem algumas formas de você adquirir esse selo. O nosso selo ele é dado pelo IMA e ele é feito por auditoria. Então a gente tem uma fiscalização semestral. Inclusive essa semana a gente já tem novamente uma fiscalização. E aí tudo é analisado. Os nossos relatórios, a gente faz vários relatórios, planilhas de colheita, de plantio, de sementeira. Tudo é muito detalhado para que o consumidor tenha essa garantia. Então existe uma fiscalização no sistema por auditoria, que garante ao consumidor que esse produto realmente é fiscalizado e é orgânico. Ô Carolina, pegando carona na pergunta do Ronald,
o produto natural é diferente do produto orgânico, né? Sim, porque o produto natural, ele é aquele produto que não tem o agrotóxico, que de repente não tem um conservante, que não tem aditivos, mas ele não necessariamente passa por todo o processo do orgânico, até da questão burocrática, né? Porque quando a gente fala de orgânico, é muito mais do que apenas não usar agrotóxico. Você está falando de um sistema, você se preocupa com leis trabalhistas, com preservação de nascente, de fauna, de flora. É um contexto, é uma coisa que vai mais para o lado de preservação do planeta mesmo. Todo o processo tem que Abrange ter um processo maior. equilíbrio. Exatamente, abrange um processo maior. O produto natural, pode ser que a pessoa, de repente, use ainda alguma coisa, algum adubo, ela pode usar alguma coisa, mas não o veneno, né? O agrotóxico, que é o que a gente hoje vê. Natural e orgânico são diferentes. O orgânico, são diferentes. ele tem uma visão mais sistêmica, né? Ele tem uma visão mais sistêmica e ele tem algumas, vamos chamar de regras, assim, que a gente precisa cumprir à risca. Eu me lembro bem de quando eu fui fazer a minha certificação, o auditor, ele falou para mim assim, ele falou: Carolina, o orgânico não existe quase orgânico, meio orgânico. Ou você é 100% orgânica, ou você não é orgânica. Então, você tem que seguir todos os padrões. Não existe 80%. Ou você é 100% ou você não é. Você tem água lá nessa propriedade? Temos, inclusive, a nossa água passa por uma análise anual. Todo ano a gente precisa fazer análise da água. Aqui em Juiz de Fora tem muito esse negócio de mina. Aí você chega numa determinada mina aqui de Juiz de Fora, vai lá e tá com o beição lá e fala: estou tomando água natural. Só que, aí agora já vou falar, né, na nossa profissão, né, de engenheiro, né? Se você tem água depois de um morro, você não tem água de mina, porque você tem os esgotos dali que podem se misturar na terra, nos lençóis, com aquela água e sair no mesmo lugar. Aí tem que ter uma avaliação. Sim. Então, os médicos, quando os meus meninos eram pequenos, nós morávamos nessa região de Minas, onde tinham minas, ele falou assim: água tratada é a certeza, né? Água mineral, você não sabe nem se ela é tratada, está dizendo ali, você não sabe, né? Na praia, por exemplo, negócio de água de coco, né? Água de coco, você tem que ver o cara abrir o coco ali, porque senão ele pode recarregar o coco com água doce. Quer dizer, então, quer dizer, o que é de fato natural, né? Então, quer dizer, a água de mina, aproveitando a deixa aí da questão da sua propriedade, ela tem que ter um certificado. Sim. Ela pode ser de mina e não pode não ser boa. E né? Isso eu acho que é uma coisa também, é uma exigência que, de início, a gente até reclama, porque são muitas exigências e tudo gera um custo. Né? Então, claro. para a gente poder fazer essa análise de água, é um custo. A gente tem que ter a questão da segurança do trabalho todo em dia, é um custo. Todas essas questões envolvem despesa, né? Isso também encarece um pouco os orgânicos. Mas eu acho fundamental, porque as nossas verduras, as nossas frutas, elas são irrigadas com água potável. Porque quando a água não está de acordo, eles recomendam que a gente faça um tratamento e que a água esteja no padrão que eles exigem. Graças a Deus, na fazenda a gente não precisou fazer esse tratamento. Vocês não têm aplicação de analisado. flúor na água, né? Não temos. A nossa tá. água é natural. O flúor, ele é um pouco tóxico, né? Apesar o Laí Ribeiro, por exemplo, fala muito mal do flúor, né? Fala que tem outras formas de você limpar a água. Todos esses cuidados, Carolina, é claro que geram um custo maior para a venda do alimento. Sim. Né? Então, o que as pessoas têm que pesar, não sei se é essa a matemática, é o seguinte: se eu vou comprar um alimento orgânico e eu vou manter a minha saúde com menos produtos agressivos à minha saúde, quanto isso pesa no meu orçamento? Eu pago mais caro no alimento e menos no remédio, ou eu pago mais barato no alimento e depois compenso comprando remédio? Eu acho que é essa a matemática que a pessoa tem que fazer. Traduzindo o que você está falando é o seguinte: você está comprando saúde toda vez que você gasta um pouquinho mais, ao invés de pagar caro no remédio. Muito bacana isso que você falou. E essa questão do preço também, eu questiono muito, porque eu acho que já tem estabelecido de que os orgânicos são muito mais caros, mas muitas vezes não são, porque os orgânicos geralmente são produtos da época, são frutas da estação, então a gente trabalha de acordo com a nossa produção. Então, geralmente são produtores menores, né, porque a gente ainda não consegue produzir em larga escala, justamente porque tem dificuldade de mão de obra, o orgânico encontra essas limitações. Questões climáticas também? Questões climáticas, tudo isso prejudica um pouco para que a produção seja muito extensa. Então, a gente, na maioria das vezes, o preço que a gente faz é em cima
da produção. A produção está alta, o preço fica, às vezes, até equivalente ao produto convencional do mercado. Eu tenho na fazenda, acontece isso demais, porque eu não posso perder. Se eu for perder a produção, é lógico que eu vou colocá-la num preço mais acessível, porque a gente trabalha muito para poder, de repente, pegar aquele produto e vender muito mais barato para um mercado, num preço convencional. Então, eu prefiro passar para o consumidor direto, num preço acessível, que ele pode comprar e que fique tudo bem, fica bom para ele, fica bom para mim. Você e está tudo certo. Agora, claro que a gente tem produtos com mais dificuldade, né? E aí o a gente defensivo não consegue agrícola diminuir. ele acaba aumentando também a vida útil do produto, né? Então, quando usam, as pessoas falam agrotóxico, mas assim sempre colocam uma mancha muito negra no agrotóxico, né? E o agrotóxico é um nome também, né, pejorativo. Talvez se usar a palavra defensivo agrícola, talvez seja necessário, porque nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta e essa população precisa se alimentar. Sim. Então a escala é difícil. Agora, se você tem a possibilidade de pagar um pouco mais para ter um alimento mais saudável, né, se você tem essa possibilidade desse diferencial, pague um pouco mais. Você está contribuindo com a sua saúde. E o que ela está falando aqui, você quer ver uma coisa, outro dia eu estava lendo que no jornal mesmo, mas eu confirmei essa porque eu não sabia se eu tinha entendido exatamente que era uma matéria econômica. Eu não sabia se eu tinha entendido o que estava falando. Ele estava falando o seguinte: 77% do que é levado para a mesa do brasileiro, do consumidor, é o pequeno produtor. Se esse pequeno produtor, por exemplo, e às vezes ele precisa de uso de defensivo agrícola ou de alguma coisa qualquer que dê a ele uma folga, mas é muito menos do que as indústrias maiores, né? O agronegócio, por exemplo, ele usa muito defensivo agrícola, muito agrotóxico, mas não é o que nós consumimos, não é ele que nos alimenta. 77% é do pequeno produtor. De repente, não sei se você ocupa essa faixa, mas de repente você está no caminho. Sim. Né? Se amanhã você colocar lá animais, você não tem, né? Você já falou que não hoje tem. não, hoje não mais. Hoje não mais, mas poderia ter galinha, poderia ter cabra. Não, a né? gente tem galinha. Tem galinha? Tem, galinha tem. Eu estava pensando no boi, a gente parou de mexer com gado. Com gado. Mas a galinha, você produz ovos, então? Sim, a gente tem ovos. Ah, bacana. E também é o que é chamado ovo da roça, que é muito mais saudável. Ovo caipira, né? Ovo caipira. Não tem aquele negócio de deixar a luz acesa para o pintinho ficar achando que aí vai comer o dia inteiro para ficar gordo, que é uma coisa natural. A gente busca, assim, dentro do possível, tudo que a gente pode produzir, que é o que a gente consome, a gente procura fazer. Claro que a gente esbarra numa série de limitações, mas aos poucos a gente vai avançando, né? Tá. E é viável o negócio, Carolina? É viável. Em termos de negócio? Sim. Eu acho que é um mercado que está crescendo, está expandindo, as pessoas estão tendo cada vez mais consciência e eu acredito que tem sido muito rentável, sim. E a dificuldade que eu encontro, na maioria das vezes, é de não conseguir atender a demanda. Porque, às vezes, a gente fica limitado na produção. Por mais que eu queira, muitas vezes eu me programo de produzir, sei lá, 100 quilos de tomate. Mas aí, na hora de colher, eu só consigo colher 40. Então, isso prejudica o meu planejamento de venda. Mas, em termos de onde a rentabilidade... indústria entrou, né? Onde a indústria entra, as coisas processadas entram, porque... como ele está falando aqui, tem um momento que você tem a escala, você tem que botar muita comida. A gente entende isso, mas se você puder, né, ficar no meio termo, não radicalizar em nenhum ponto. Sim. Agora, voltando mais para a questão da saúde, eu até pensei assim comigo aqui agora, que você deixou, como psicólogo, você deixou de tratar os dois e foi tratar dos sons, né? É verdade. Vamos dizer assim, né? Mal parafraseando aí quem fala acaba da psicologia. que eu sempre falo isso, assim, a psicologia ela não me abandona, né? A gente carrega a psicologia, eu carrego a psicologia para onde eu vou. Claro. Na fazenda, com os funcionários, com os clientes, porque eu sinto muito que as pessoas estão muito carentes e eu trabalho com alimento, com produto orgânico, mas na verdade eu trabalho com uma coisa que as pessoas têm muito medo de perder, que é a saúde. A saúde, exatamente. Então as pessoas, quando procuram orgânico, elas estão procurando saúde. E aí você acaba sendo uma referência disso também. Então, muitas vezes as pessoas me procuram querendo saber receita, isso é bom para quê? Isso aqui eu uso para quê? Eu estou com essa e essa doença, você acha que eu posso usar isso, isso e isso? Então,
eu me vejo muito trabalhando com saúde. Eu falo que eu não vendo orgânico, eu vendo saúde. Entendi. E isso me dá uma satisfação absurda, mais até do que o que você falou da questão de ser rentável ou não. Claro que ser rentável é muito importante, ninguém trabalha para não receber. É um negócio, mas é uma filosofia de vida Sim, também. é uma filosofia, e você saber que o seu trabalho leva coisas boas, saúde, qualidade para as pessoas é muito gratificante. Não, e a instabilidade, de certa forma, ela é inerente a todas as profissões. Hoje você pode ter altas na engenharia, baixas. Há 10 anos atrás, o pessoal da engenharia estava na alta, agora estamos mais ou Vamos menos. voltar ela. Agora diz que vai aumentar, voltar. vai melhorar de Mas novo. a gente não sabe, caiu, de país vai repente vai crescer. subir. Se Deus quiser. Pois é, ele Inclusive, é otimista. você deu um número interessante, que essa questão de 77% do alimento, essa pesquisa que você mostrou, vem do pequeno produtor. Esse pequeno produtor, talvez com uma orientação certa, ele pode passar a produzir um alimento orgânico em que ele melhore a margem de lucratividade dele. E a produtividade. E melhore, assim, isso melhora um país. O impacto disso na alimentação do país. É claro que existe sempre interesses né, que são diferentes, que querem que realmente você consuma remédio, que você tenha problemas de saúde. São os interesses que, vamos dizer assim, é até uma maldade, mas a gente tem capacidade de entender e se defender disso, né? E agora, nessa reportagem, uma das coisas que eles enfatizavam é o seguinte, que o brasileiro não consome agrotóxicos conforme as coisas estão falando, não. Porque esse pessoal não usa tanto, eles usam muito pouco. Entendeu? Você, por exemplo, não usa nada. Esse discernimento que a gente tem que ter, o consumidor, e o consumidor que eu digo, o consumidor de forma geral, inclusive de notícias, é entender que muitas vezes a notícia é manipulada para te jogar contra a determinada... contra o certo e ficar do lado errado. Você entender que a produção agrícola do Brasil ela é prejudicial à saúde é um absurdo. Agora, você tem como melhorar mais ainda essa produtividade. Sim, com certeza. Né? Melhorar a qualidade desse produto. Onde o teu cliente pode encontrar os produtos? É isso que eu ia falar. Você tem um site, né? A gente vende através do site. Do site, tá. Pode falar o site aí. Da Fazenda, produtosnaturais.com.br. Da Fazenda, produtosnaturais.com.br. Você consegue diretamente por WhatsApp também? Pelo WhatsApp também, consegue falar direto comigo e aí a gente pode... Eu Tá. direciono O WhatsApp geralmente consta lá no... Consta todas as informações. Beleza. Olha, a gente está caminhando para o final do programa e eu acho que foi uma ótima notícia, né? Essa notícia que eu li esses dias para trás aí, sem querer, coincidiu de você estar aqui hoje, né? E fico feliz de saber que pessoas como você, vamos dizer assim, a maioria e não a minoria que eu temia, né? Que eu achava, né? Que a gente consumia muita porcaria. Mas antes de nós entrarmos aqui, e você já falou tudo que nós tínhamos conversado, mas ficou faltando uma coisinha, que aqui está dizendo o seguinte: consumir e usufruir alimentos e produtos naturais promove ao corpo um estado de equilíbrio, de restauro à saúde física, mental e espiritual, que foi o que nós falamos aqui agora. E você falou também que os orgânicos têm um trabalho muito bom também, que os oncologistas mandam até você. Fala um pouquinho disso aí, para a gente fechar todos os assuntos e terminar o programa. Eu tenho recebido nos últimos tempos, né, muitos clientes vindos de médicos, principalmente oncologistas, porque quando as pessoas iniciam um tratamento do câncer, principalmente, uma das primeiras coisas que os médicos geralmente pedem para interromper é o uso de produtos com agrotóxico. Então, assim, procurar consumir o máximo de orgânico possível. Tá. Para poder ajudar no tratamento, né? Até porque já é muito tóxico o tratamento. Exatamente. Deles, né? E o tratamento de um câncer, ele envolve uma série de questões, né? Que o fato do alimento ser orgânico, ser limpo, ajuda bastante. Ajuda a fazer um detox, né? Ajuda a fazer um detox, até para que a medicação, até para que o tratamento tenha um efeito mais potencializado, né? Perfeito. E eu fico pensando muito nessa questão, porque se os orgânicos eles funcionam bem como tratamento, por que não usar ele como prevenção, né? Por que não adotar, exatamente, por que não adotar ele como um meio mesmo, como uma coisa habitual da rotina da pessoa, ao invés de esperar vir uma doença para aí sim você mudar os seus hábitos e procurar o orgânico. Aí você vai descobrir que ele não é tão caro como você achava que era. É verdade. Né? Então, se você começa a se prevenir antes, se você começa a pensar na sua saúde antes, se você dá preferência para alimentos de qualidade antes,
provavelmente você vai ter menos incidência de doença. A gente não garante que não vai, né? A gente não está falando sabe. de nenhum purismo, né? Sim. Você vai continuar comendo as suas pizzazinhas, Claro, tomando claro. lá a sua Tudo tem um cervejinha. equilíbrio, né? Tudo tem um equilíbrio. Agora, se você puder fazer a maior parte do tempo uma alimentação natural, né, preventivamente, antes de você ter uma doença, você vai cuidar do corpo, da mente e do espírito. Claro. Né? E você tem aqui o auxílio da Carolina, que além de tudo é psicóloga, Sim. quer dizer, está tocando aí no âmago da sua mente. Gente, então essa foi a nossa mensagem. Produtos orgânicos são diferentes de produtos naturais. Produtos orgânicos eles têm todo um selo, todo um preparo para chegar até a sua mesa. Nós sabemos agora que 77% do consumo do brasileiro é de produtos mais, pelo menos naturais, no mínimo, do pequeno produtor. Então, vamos fiscalizar isso aí, olhar e cometer o mínimo de erros possíveis. Né? Se você precisar de produto orgânico, você vai achar com a Carolina no Da Fazenda, produtosnaturais.com.br. Fica aí com essa dica aí, tá? Eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, muito tá? obrigada. Foi muito gostoso. Muito obrigado aqui a participação do Ronald. E agora eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado sempre que nós tivermos bons vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.